Salve galera, aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, professor de Física, e na videoaula de hoje eu vou estar trabalhando com vocês o tema campo elétrico. Vem comigo na tela. O que é o campo elétrico? A ideia de utilização do campo elétrico é a ideia de que ele é um agente transmissor de interações entre as cargas elétricas. Como assim, professor? Já vimos que uma carga positiva, ao sentir a presença de uma carga negativa, as duas querem se atrair uma pela outra, né? O princípio lá de atração. Porém, como que uma carga sabe que a outra está próxima, né? A resposta para isso é através do campo elétrico. Beleza, galera? Então, o campo elétrico, ele desempenha o agente transmissor de interação entre as cargas elétricas. Como que a carga vai saber que tem outra positiva e ela tem que se repelir? Através do campo elétrico. Então, para a gente representar um pouquinho melhor o campo elétrico, a gente usa a noção de linhas de força, né? O cientista físico aí, Michael Faraday, né, trouxe para a gente a ideia de linhas de força, ou também chamado linhas de campo. O que são essas linhas? São linhas que vão tangenciar o vetor campo elétrico em cada um dos seus pontos, tá? Então, por exemplo, em cada um dos pontos aqui, ó, eu vou ter uma linha, beleza? Então, cargas positivas, carga negativa. A carga positiva, as linhas de campo vão ser saindo dela. Ou seja, se vocês repararem aqui, é como se o campo elétrico estivesse se afastando. Então, a gente vai dizer que é de afastamento. Beleza? E as cargas negativas, vocês reparam que as linhas de campo estão entrando aqui na carga. Então, a gente diz que estão se aproximando. Então, aproximação. Certo, galera? Beleza? Então, vamos lá. Então, a ideia mais simples para vocês entenderem. Então, as linhas de campo representam aqui o campo elétrico em cada ponto. Então, pense que ao redor da carga eu tenho uma região. E para eu representar cada ponto dessa região, fica mais fácil eu colocar uma linha, beleza? Então, locais onde a linha, eu tenho mais linhas, eu tenho mais campo elétrico. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, ó, observem aqui que as linhas estão bem juntinhas, ó, esse ponto aqui. E observem esse aqui. Aonde eu tenho um campo elétrico maior? Nesse daqui, porque a concentração de linhas é maior, beleza? Então, se eu juntasse, por exemplo, uma placa carregada positivamente com outra carregada negativamente, ó, o campo elétrico sai do positivo e entra no negativo em cada uma das cargas aqui. Beleza? Isso que eu acabei de falar para vocês é um exemplo de um campo elétrico uniforme. Mas na frente a gente vai ver o que significa em outra videoaula. Beleza? Então, aqui, ó, positivo, sai do positivo e entra no negativo. Essa é a ideia de linha de campo. Ok, galera, vetor campo elétrico. O campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, ou seja, para determinar o campo elétrico, eu preciso indicar o valor numérico e a unidade, que é o que a gente chama de intensidade, e além disso eu preciso indicar também a direção e o sentido. Então vamos aprender agora as regrazinhas para que vocês consigam identificar a direção e o sentido. Primeira coisa, eu quero relembrar com vocês que quando você escuta a palavrinha direção na física, você tem que ter em mente aqui, ó, horizontal, vertical, radial, né? Principalmente horizontal ou vertical, que vai ser a maioria dos casos, beleza? Quando você escuta sentido, geralmente você lembra de 4 sentidos. Direita, esquerda, para cima e para baixo, né? Para cima, para baixo. Então, esses são os sentidos, beleza? Então, vamos lá. Como que a gente vai determinar a direção do campo elétrico? O campo elétrico, a via de regra, ele sempre vai ter a mesma direção da força elétrica. Então, se a força elétrica está na horizontal, o campo também está na horizontal. Se a força elétrica está na vertical, o campo também está na vertical. Se a força elétrica está radialmente, o campo elétrico também está na direção radial, certo? Beleza? Agora o sentido a gente vai ter o seguinte, a gente vai precisar observar o sinal da carga, se a carga é positiva ou se a carga é negativa.
Então, se a carga é positiva, o sentido da força e do campo é igual. Se a carga é negativa, os sentidos são opostos. Então, o sinal de negativo vai servir para inverter o sentido do campo. Beleza? Vamos para um exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. No exemplo, o exemplo pede o seguinte. Determine a direção e o sentido de E. Então, esse Ezinho com a setinha em cima, galera, é a letrinha que a gente vai usar para representar o campo elétrico. Essa setinha aqui, todas as vezes que vocês virem uma letra com uma setinha em cima, significa que essa grandeza é vetorial. Essa setinha não serve para indicar direção e sentido, só está indicando que aquela grandeza física é vetorial. Então, por exemplo, se eu tenho uma força com uma setinha em cima, estou querendo dizer que ela é vetorial, uma velocidade, um deslocamento, né? Qualquer grandeza que tiver a setinha em cima, ela é vetorial. Então, vamos ao nosso exemplo. Ó. Letra A. Eu tenho uma carga positiva e eu tenho aqui uma força elétrica. Pergunto a vocês, a direção da força elétrica aqui é horizontal, radial ou vertical? Então, a direção é horizontal. Beleza? Horizontal. Beleza, pergunto para vocês o sentido. Para descobrir o sentido, eu preciso olhar o sinal da carga. Como é positiva, vai ter o mesmo sentido da força. A força aqui está apontando para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? Para a direita. Então, o meu campo elétrico, ele tem as seguintes características. Ó, direção horizontal, sentido direito. Eu poderia responder isso daqui escrevendo, como eu acabei de fazer aqui, né? Ou eu poderia também desenhar aqui, ó. Vou conseguir desenhar uma setinha retinha. E você imagina aí que está retinha, tá? Então, meu campo elétrico estaria aqui, horizontal, apontando para a direita. Beleza? O item B aqui, ó. A força está na horizontal ou na vertical? E aí, galera? Horizontal. O sentido. Ah, professor, o sentido da força está para a direita, porém eu tenho que observar o sinal da carga. Ó. Carga negativa vai inverter o sentido do campo. Então, ao invés de estar para a direita, ele tem que estar para a esquerda. Se fosse fazer desenhando, seria assim, ó. Certo, galerinha? Beleza? Considera que o bico da caneta é bem fininho, eu não consigo desenhar uma seta direito. Mas eu acho que vocês entenderam aí a ideia. Beleza? Item C, galera. Horizontal ou vertical? Vertical. Para cima ou para baixo, esquerda ou direita? Sentido. Se você observar aqui, vai ser para baixo, porque o sinal da carga é negativo. Então, aqui, ó, elétrico para baixo. Eu poderia dizer, né, que isso daqui é um sentido descendente, né? Toda vez que eu tenho para cima, sentido para cima, o termo técnico é ascendente. Sentido para baixo, o termo técnico é descendente. Esse exemplo aqui, ó, direção horizontal, vertical ou radial? Direção vertical. Sentido para cima, para baixo, esquerda ou direita? Para cima, né? Lembrando que esse daqui foi para baixo. E esse caso aqui, galera, percebam que esse caso aqui nem está na horizontal, nem está na vertical. Então, a gente vai dizer que o vetor está na diagonal. Beleza? Se ele fornecesse o ângulo aqui, ó, aí eu poderia dizer que isso daqui está inclinado em um ângulo de tantos graus. Como ele não forneceu, eu vou dizer que está na diagonal. Ó, o sentido negativo significa que vai ser oposto ao da força. Então, se a força está nesse sentido, o meu campo tem que estar no sentido oposto. Então, seria mais ou menos assim, ó. Certo, galerinha? Então, vamos lá. Como que eu calculo, então, a intensidade do campo? Para eu calcular a intensidade do campo, eu pego a força e divido pela carga. Bem simples, tá? Então, eu pego a força elétrica e divido pela carga. A unidade de força, vocês sabem que é Newton, e a unidade de carga é o Coulomb. Então, a unidade de campo vai ser Newton por Coulomb. Belezinha? Então, o E, para representar o campo elétrico, Fe é força elétrica,
e o que? Carga de prova, tá? O que é a carga de prova? É a carga que está entrando dentro do campo, que está sendo testada, provada. Vamos ao nosso exemplo então aqui, galera. Vamos lá. Então, uma carga elétrica pontiforme de 4 microcoulombs imersa dentro de um campo elétrico sofre a ação de uma força elétrica de 2 newtons vertical descendente. Caracterize o vetor campo elétrico. Então vamos lá, com calma. Primeira coisa, vamos recolher as informações. 4 microcoulomb. Pela unidade, eu já sei que isso daqui é uma carga, né? Vamos ler aqui, uma carga elétrica, ou seja, isso daqui é o meu Qzinho. Qzinho igual a 4 microcoulombs. Sofre a ação de uma força elétrica de 2 newtons. Então, olha só, galera, quanto que vale a minha força elétrica? 2 newtons. O que ele quer que a gente faça? Caracterize o vetor campo elétrico. O que é caracterizar uma coisa? Dizer todas as características. Como que eu caracterizo na física uma grandeza vetorial? Eu preciso determinar a direção, o sentido e a intensidade. Beleza? Então vamos começar aqui pelos mais fáceis, né? Direção e sentido. Veja bem que ele diz que a força ela é vertical descendente, ou seja, está na linha da vertical aqui e está descendo, Por exemplo, considera a tortura aí do vetor, tá? Então minha força seria mais ou menos isso daqui, Se minha carga eu estou considerando que está aqui, Então eu tenho uma carga, né? E a força está para cá. Então, como a gente aprendeu, essa direção é horizontal ou vertical? Vertical. Não vou escrever, tá? Mas você entendeu que é na vertical. Sentido. Esquerda, direita, para cima ou para baixo? Eu tenho que observar o sinal da carga. Como a carga tem o sinal positivo, então é o mesmo sentido da força. Então, o sentido aqui seria para baixo. Ou, termo técnico, seria descendente. Beleza? Então, direção e sentido aí determinado. Vamos escrever para ficar bonitinho. Vertical. Tranquilo? E a intensidade? Para eu calcular a intensidade do campo, eu pego a força e divido pela carga. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aí, Minha força dividido pela carga. A força vale 2, a carga vale 4 microcoulombs. Lembrando que o microcoulombs aqui equivale a 10 a menos 6. Então, quanto que ficaria isso daí, galera? A gente já determinou aqui. Deixa eu apagar aqui para eu poder fazer o cálculo nesse cantinho. Vamos lá. Fazer aqui bonitinho para vocês. Vamos lá, O meu campo elétrico vai ser igual a 2, que é a força, dividido pela carga, que é 4 vezes 10 a menos 6. Então, se você pegar aí 2 e dividir por 4, você vai achar o seguinte valor, 0,5. E aqui embaixo sobrou o quê? 10 a menos 6. Então, eu posso jogar esse 10 a menos 6 para cima, trocando de sinal. Então, isso daqui me daria como resposta o quê, galera? 0,5 vezes 10. Trocou de sinal, veio para cá. Mais 6. Unidade de campo, Newton por Coulomb. Beleza? Então, a intensidade seria o que, galera? Aqui eu não vou colocar em notação, não, tá? Vou deixar o valor numérico. Mas é simples de pôr em notação também, caso a questão pedisse, tá? Então, a intensidade seria isso daqui, 0,5 vezes 10 a sexta. Em notação, eu caminharia com a vírgula mais uma casa. Ficaria 5 vezes 10 a quinta. Caminho para a direita com a vírgula, diminuo o expoente, tá, galera? Ok? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui que a gente ainda tem um pedacinho de aula. Então, se eu combino essa equação do campo elétrico aqui, Campo elétrico é igual a força elétrica dividido por carga. Vamos supor que eu tenho duas cargas aqui, uma carga Qzão, uma carga Qzinho, né? Então vai surgir entre elas uma força elétrica, que a gente já viu numa aula anterior, que é dada pela lei de Coulomb, né?
Então, as duas cargas aqui, ó, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Então, se eu substituir essa expressão aqui, né, então, meu campo elétrico vai ser igual. Vamos passar esse aqui que está dividindo, multiplicando, só para ficar mais fácil, tá? Então, no lugar de FE, K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Agora, esse está multiplicando, eu passo dividindo de novo, ó. K, Qzão, Qzinho, D ao quadrado, vezes Qzinho. Olha o que acontece com o Qzinho, galera. Ele vai embora. Então, meu campo é K, Qzão, sobre D ao quadrado. Então, o que eu acabei de fazer agora foi mostrar para vocês de onde sai essa equação aqui. Basta eu combinar a equação da lei de Coulomb com a equação de campo elétrico, tá? E essa equação aqui eu vou usar ela quando eu tenho um campo elétrico de uma carga que está no vácuo ou ainda no ar, tá? Então, lembrando para vocês, quando eu falo vácuo, no ar eu tenho um valor bem próximo do vácuo também. Então, praticamente para todas as cargas elétricas aí. Lembrando que o valor do K é 9 vezes 10 a nona, tá? E as unidades. Ok, galerinha? Então, isso daqui vocês já conhecem o que é. E é de campo elétrico, K é a constante, Qzão é a carga e D é a distância. Está aqui para vocês as unidades, tá? Vamos para um exemplo para a gente encerrar aí a nossa videoaula. Bora lá, ó. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto P1 da figura. O campo elétrico é gerado por uma carga de 10 a menos 8 coulombs. Considere K igual a 9 vezes 10 a nona. Beleza, galera? Então, ele quer o quê? Ele quer a direção, o sentido e a intensidade do campo. Então, essa carga aqui, ela é positiva ou negativa? Ela é, pelo valor numérico ali, positiva. Vamos lá, ó. Se ela é positiva, já dá para mim determinar aqui a direção e o sentido, né? Então, acompanhe comigo o raciocínio. Essa direção aqui entre a carga e o P1 está na vertical ou na horizontal? Está na vertical. O sentido, galera? Ah, professor, o sentido aqui eu precisaria saber o sentido da força elétrica. Ele não disse, né? Então, eu vou colocar aqui como ele não determinou que o sentido é o mesmo da força elétrica. Então, o mesmo da força elétrica. Ok? E a intensidade? A intensidade de uma carga que está no vácuo é Kq sobre D ao quadrado. Vamos substituir aqui? Vamos lá, o K vale quanto? 9 vezes 10 na nona. O Qzão, 10 a menos 8. A distância, galera, ele forneceu a distância? Forneceu, ó, de Q até P1 eu tenho 10 milímetros. Então aqui, galera, ó, 10. Vamos fazer essa continha aqui fora para ficar mais fácil. O que é 10 milímetros? Mili, vocês viram que vale 10 a menos 3. Então, 10 milímetros, 10 vezes 10 a menos 3. Faz essa conta aí para mim, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então, isso daqui dá quanto? 10 a menos 2. A distância está ao quadrado. Então, vamos lá, galera. Vou fazer essa continha aqui, ó. Não é difícil, não. Acompanha comigo aí, ó. Vou repetir o 9. Vamos fazer a conta entre as potências aqui, ó. Potências de mesma base sendo multiplicados. Conserva a base, soma os expoentes. 9 somado com menos 8 vai dar pra gente 1. Embaixo aqui, ó. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Aqui, ó, eu vou conservar a base. Repetir o 9 aqui primeiro. Divisão de potências de mesma base. Conservo a base, subtrai os expoentes. Ó, vamos fazer essa continha no cantinho aqui, ó. 1 subtraído de menos 4, ó. Menos com menos virou mais. Então, 1 mais 4 vai ser quanto? 5. Então, nossa resposta aí, ó. 9 vezes 10 à quinta e as unidades de campo. Newton por Coulomb. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês.
Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, fui!